que tá. Bom dia a todos, bom dia Sertãozinho, Cruz das Posses. Batata, mais uma vez eu gostaria de agradecê-lo pela oportunidade. É sempre uma conversa muito amistosa e construtiva, né, crítica. Então eu acho que vocês estão de parabéns por essa iniciativa de acolher os vereadores e de ser um dos pouquíssimos canais hoje que divulga o que de fato interessa à população. Sempre lembrando que o voto, o sufrágio universal, não foi conquistado facilmente e, de certo modo, as pessoas, principalmente nesta última semana, se esquecem de toda esta luta e, na verdade, não pensam que o voto ele vai ser validado durante 4 anos e não somente durante essa semana, onde há não só promessas mirabolantes, como há até doações aí que são proibidas pelo TSE, mas que nós sabemos que acontecem. Ontem eu estava conversando com uma amiga, né? E ela perguntou-me a seguinte situação. É uma amiga muito querida, quem eu posso inclusive confiar, né? Por isso que eu respondi o que eu respondi para ela. Batata, você já tem candidato? Eu falei, tenho. Você pode me falar o seu candidato? Eu falei, posso. Peguei e falei. Candidato a prefeito, candidato a vereador. E ela virou, ela falou assim, você sabe que eu estava indecisa e agora já não estou indecisa mais, né? Porque ela achou que só ela estava pensando como eu estou pensando, né? Mas é um problema meu e dela. Mas o que eu queria saber do senhor é porque o senhor colocou o nome do senhor à disposição para ser candidato a vereador pelo PDT, que não conseguiu fazer, né, a chapa completa, né? Não, nós não conseguimos fazer a chapa completa. Tiveram algumas candidaturas impugnadas por questão de filiações a outros partidos, dupla filiação, e isto configurou aí um quadro de 7 candidatos hoje são dentro 7? Do PDT. Achei que fosse 10. Não, hoje ainda. Nós estamos com 7. Embora eu acho que essa quantidade seja significativa pelos programas e por aquilo que pensa a maior parte deles e defendem, né? Então, a primeira pergunta, e eu concordo com o que o Zé estava falando, já agradeço aqui também o diálogo com o Batata e com o Zé, é tudo aquilo que nós devemos combater, nós devemos saber nomear. Então, obviamente que nós nomeamos o racismo, nós nomeamos preconceitos, nós nomeamos tudo aquilo que deve ser combatido. Porque se as pessoas não nomearem, não disserem, olha, isto se deu dessa forma, isto se configura como machismo, isto se configura como racismo, a sociedade vai pensar que tudo é natural. Assim como nessa semana, como eu estava dizendo, é natural que as pessoas pensem que o voto pode ser comprado. E nós sabemos que não. Infelizmente há uma cultura dentro da sociedade sertanesina ainda que faz esse tipo de uso de compra de voto, e o que é extremamente prejudicial durante os 4 anos que estarão aí na sequência. Além disso, também concordo, todo mundo vem aqui, fala do social, fala da saúde, mas a primeira questão é se nós teremos articulação e jogo de cintura para, ao entrar dentro da Câmara, conseguir aprovar esses projetos. Então, pensemos que necessário seria uma renovação da Câmara para que nós tivéssemos, de fato, a possibilidade de uma melhor articulação e possibilidade de aprovar novos projetos. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, de fato, também reconheço, é estar lá, participar, mesmo como cidadão, para perceber como é a articulação ali dentro e como é a busca por verbas e todos os procedimentos, protocolos que existem dentro do cargo de vereador. Então, as pessoas, quando se propõem a serem vereadores, eu acho que elas devem cumprir todas essas metas que são iniciais e depois começarem a falar sobre propostas. Então, pode falar, Zé? Não, pode ficar à vontade, pode concluir. Então, na verdade, é isso que me preocupa inicialmente. Então, professor Solano, bom dia, prazer Bom dia. conosco. O que eu disse há pouco, né? O sujeito, ele se elege vereador e não participa ativamente das coisas da cidade. Às vezes tem munícipes até que sabem mais do que alguns vereadores. O que eu citei anteriormente foi que o candidato a prefeito, e que é hoje vereador, o Dr. Wilson Pires, segundo vice-presidente da Casa,
ele não foi numa audiência pública de prestação de contas. A última audiência pública de prestação de contas do ano 2020. Então, eu acho muito preocupante algumas coisas que acontecem. Aí questiona, por que não ele, mas questionam, por que agora os 15 milhões da Santa Casa? Por que agora o auxílio emergencial municipal? Porque o dinheiro está lá. E quem acompanha as coisas da Câmara Municipal, eu sei que você acompanha também, eu leio até o Jornal Oficial, o Diário Oficial, que sai toda semana, ou de 2 em 2 dias. Eu acompanho as coisas da minha cidade, eu acompanho as coisas do meu município, como você deve acompanhar. Então é hora da gente, nós estamos numa hora muito periclitante da vida, porque o ano que vem vai ser complicado. E se esse candidato a prefeito estivesse lá, tinha visto que a arrecadação não caiu do tanto que caiu. Tinha visto que dos 17 milhões do governo federal que veio, foram gastos 5 milhões. E nós passamos, infelizmente, com esses óbitos, né, professor? Com esses óbitos do Covid, mas estamos passando, como todas as cidades estão enfrentando essa pandemia. Então, o prefeito fala que tem 32 milhões, 15 milhões. O outro candidato a prefeito, que é o seu vice-prefeito, acha por bem aplicar esses 9 milhões em auxílio emergencial e é criticado. Se for eleito. Se eleito for, mas está no plano de governo dele. Sim. Então está lá, os 9 milhões. Ah, mas é compra de voto. Concordo, não é. É uma proposta de governo. Então, eu acho que nós estamos num momento assim, de separar os meninos das crianças. De ver quem está interessado na administração, na cidade e no compromisso com a cidade. É a minha opinião. O senhor me desculpe até interromper, mas eu tinha que fazer esse adendo, porque eu só falei audiência pública, mas o candidato a prefeito, doutor Wilson Pires, faltou na última audiência pública de prestação de contas na Câmara Municipal. Zé, eu concordo plenamente contigo. E quando a gente fala da responsabilidade numa audiência pública, de observar aquilo que o orçamento da prefeitura permite, para depois questioná-lo. Quando eu falei de compra de votos, hora nenhuma estava me referindo à questão do assistencialismo. Estou falando de cestas básicas, de óculos, leve leite, sopa e tudo aquilo que agora se apresenta dentro da cidade. Eu acho que, acompanhando a situação e, obviamente, o término do auxílio emergencial que o governo federal encerra agora em dezembro, é óbvio que é necessário atender a população do Sertãozinho e não só atendê-la, mas além de atendê-la na questão do assistencialismo, buscar os projetos que estão nos planos de governo. Então, o cidadão sertanezino e de Cruz das Posses, ele tem hoje a obrigação de abrir pelo menos os planos de governo que estão disponíveis. Então, esta é a melhor forma. As minhas propostas seguirão o plano de governo do meu candidato, que é, no caso, Niltinho, e assim, obviamente, eu faço uma leitura desse plano de governo para poder fazer propostas. E propostas que não sejam mirabolantes, Exato. Que estejam de acordo com a leitura do que é a economia da cidade hoje, que estejam de acordo com aquilo que eu consigo ler também em jornais que são oficiais e não oficiais, porque não adianta somente eu ficar na imprensa oficial. Então eu leio a Folha de São Paulo, mas eu leio você outros, fica fora do mundo, né? Senão, eu não tenho dois pontos de vista para que eu, de fato, seja um pouquinho mais crítico. Então, este ponto que você disse é essencial. Todo candidato a vereador, ele tem que saber as questões da microeconomia, o que está acontecendo, o que tem em caixa, o que não tem, isso é o básico. E depois, como aplicar e como proceder diante da economia que gira em torno do setor sucroalcooleiro, e as pessoas falam, coronelismo, é clientelismo, mas obviamente, se nós não desenvolvermos esse setor, você não puxa emprego, você não puxa empresas, não dá condições para empresas. E aí, obviamente, que essas pessoas que estão à frente da campanha a qual eu defendo, elas estão defendendo empregos e com empregos estão defendendo que a cidade de Sertãozinho continue estruturada e continue tendo projetos sólidos. Professor, é evidente... Eu só penso o seguinte, que esses R$300, está certo que a pessoa ela vai gastar onde ela quiser, né? Mas se eu sou evidentemente que se o prefeito que fez a proposta se eleger, se eu sou ele, eu dou um cartão para a pessoa.
Eu não dou em dinheiro, você está entendendo? Dou um cartão para a pessoa para que ela possa comprar no mercado, no comércio que ela quiser, farmácia mas e tal. Aí, Beto, muita gente tem conta premente. Não, mas é da própria prefeitura. Mas já que o dinheiro vai sair da prefeitura, um cartão... Mas entendeu? Eu acho que é um dinheiro também que vai movimentar o início de janeiro. Vai movimentar o comércio, claro que vai. Local, claro, 9 milhões. A pessoa vai colocar o dinheiro no bolso, claro que ela vai comprar. Nós já vimos isso com o auxílio do governo federal. Movimentar o quê? Área de alimentação. Movimentar a economia, não tem dúvida disso. Exatamente. O professor, evidentemente o PDT participou do auxílio desse plano de governo do candidato Newton Neto Teixeira, Niltinho. Quais as propostas que o PDT levou para ser implementada junto ao plano de governo? Tem alguma que se destaque? Na verdade, primeiro, o PDT tanto trouxe propostas na área da educação, então, focando a sala de aula como um espaço que deve criar para os alunos e professores um ambiente emocionalmente que o torne capaz de aprender. Além disto, então, quando fala assim, climatização de sala de aula, isto é luxo, isto não é. Na verdade, se nós observarmos, o aluno aprende quando ele tem o quê? Quando ele tem um conforto e quando ele está preparado emocionalmente. Sala de aulas com menos alunos, professores capacitados. Então, tudo isso que também está no plano de governo está ali apoiado pelo PDT. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar que, aí já é uma proposta minha, os alunos devem ser assistidos por psicólogos dentro da escola, além de psicólogos, que exista uma triagem de médicos já na escola, para você fazer um tipo de medicina integrativa, que a partir da escola você promova a questão da saúde. E além disso também, hoje existe de dentistas. Então antes nós tínhamos dentistas na escola, hoje não mais. Hoje nós temos dentistas que passam pela escola e fazem uma triagem para que posteriormente os alunos sejam encaminhados para os postos de saúde e ali sejam tratados. Mas, obviamente, que o contato da medicina na escola, sabendo que a escola ela é uma instituição que envolve família, envolve, na verdade, professores, funcionários e também a sociedade e indivíduo, é obviamente um dos setores que deve ser atendido diretamente pela saúde, por aquilo que eles chamam de medicina familiar. A gente tem até o caso, né, da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, em 20, 25 anos, fez uma transformação fantástica no seu povo, como um povo. E tudo através da educação. O pilar foi a educação. Eles investiram fortemente na educação e a Coreia do Sul está aí hoje, do jeito que está, né, professor? A gente fala sobre a Coreia do Sul. Além disso, nós percebemos lá a questão do cinema, a questão de várias articulações no meio educacional que possibilitam, assim como iniciativas como essa, onde os alunos possam participar, observar o que é comunicação, a importância do radialista. Inclusive, parabenizo que há pouco tempo, há 2 dias, não foi o dia do radialista? Sim, Então, todo esse ramo da comunicação, teatro, cinema, ligado, obviamente, numa forma de integrar-se à biblioteca, contação de histórias, tudo isso faz com que nós tenhamos o quê? Criticidade. Com que eu chegue aqui e consiga argumentar e discutir e fazer uma leitura um pouquinho menos chapada, um pouquinho menos superficial, mais adentrada, mais profunda, mais crítica, para que possamos então, de fato, não só ficar na utopia. Eu defendo social, eu defendo a saúde. Não, o que eu defendo de fato é que eu serei uma voz ativa lá dentro, para poder, primeiro, olha, nós devemos pensar, discute-se muito a questão de número de cadeiras de vereadores. Entre Ribeirão e Sertãozinho, por exemplo, há uma pouca diferença de número de cadeiras, sabendo que lá a população é muito maior. Eles baixaram, né? Eles baixaram. Além disso, nós temos outras questões aqui que devem ser discutidas, que estão em torno do quê? Estão em torno da participação desses vereadores, assim como você citou, para que tenham um compromisso de fato até o final do ano
E não só no período eleitoral, e não venham com promessas falaciosas como tem acontecido. Falando da Coreia, eu quero falar da Coreia do Norte, né? Porque eu não posso perder a piada, né? Porque eu vi esse final de semana, né? Que diz que o Kim Jong-un lá, aquele chupeta lá, diz que ele falou assim, ó, tá vendo? Por isso que aqui, esse negócio de eleição a 2, esse negócio é um problema sério. Eleição a 2 Essa eleição com 2 pessoas aí concorrendo, não, isso não funciona não. Olha o que está dando. Muita democracia. Olha o que está dando os Estados Unidos. Então, é por isso que ele fala, aqui tem um só eu. É muita democracia. Eu sou o rei. Esse negócio de 2 concorrer dá um problema sério isso aí, viu? Mas enfim, eu estava acompanhando o horário político de Ribeirão Preto, né? E foi até bom que a gente entrou nesse assunto hoje aqui, já de falar assim, ó, porque eu tenho visto aqui o pessoal, eu vou trabalhar no social, eu vou não sei o que, beleza, gente, ó, nada contra também e tal, mas para trabalhar no social, a gente não precisa ser vereador, tanto é que tem muita gente que vem aqui, que trabalha no social e que não é vereador, e trabalha no social e continua trabalhando, né? Gosto de uma pessoa que não gosta de falar o nome dela. Sim. Andava. Sim. E tem muito cidadão, na verdade, que tem ideias e projetos melhores do que muitos que apresentarão aqui. Só que o papel do vereador é, de fato, fiscalizar lá dentro, observar, articular, para que esses projetos sejam aprovados. Mas a sociedade, de fato, tem toda essa... Então, o professor Solano, só que é o seguinte, eu acho assim, a pessoa, ela vai poder apresentar para o prefeito eleito ideias, né? Propor ideias. Aí, se o prefeito aceitar essas ideias, tudo bem. Se não, é difícil. Por quê? O prefeito fala assim, não, a Câmara está querendo gerar despesa para a prefeitura. A Câmara não pode gerar despesa para a prefeitura municipal. Parece que tem muita gente que acho que não entende isso ainda, né? Que o legislativo não pode gerar despesa para o executivo. De jeito nenhum. Né? Então, por isso que às vezes chega lá os projetos lá para o Bolsonaro, chega lá o projeto para o amigo do Zé Henrique, lá o Caça Apertada, lá o João Dória, eles metem a caneta e falam assim, não, está vetado, não vou fazer isso aqui. Aí volta lá para a Assembleia derrubou, vai valer, pega e assina. Os caras entram na justiça, derrubam tudo e não vale porcaria nenhuma. Por isso que a gente vê um monte de projeto que tem aí, que o pessoal apresenta, Zé, mas agora foi sancionado pelo presidente da Câmara, bela aroba, porque o executivo entra na justiça e ó, tchau, acabou. Entra com a DIN, né? Então, as pessoas precisam saber um pouco desses negócios também, para a gente estar discutindo, falando, mas a gente tem ouvido as pessoas aqui. Eu acho que o importante é ouvir as pessoas, as ideias das pessoas. Tem gente que está vindo aqui, eu falei que a gente precisava ter 62 votos ontem, né? Hoje mais 63, né? Porque nós estamos aqui do lado de uma pessoa que tem um conhecimento, né? De lucidez, né? A gente precisa de pessoas lúcidas, que sabe o que fala. Então, e diante disso tudo que o senhor fez aí, as colocações que o senhor fez, as colocações que o senhor falou aí pra gente até agora aí, né? O que o senhor pensa que Sertãozinho hoje, assim, o senhor chegou pro Niltinho e falou assim, Niltinho, pô, se você ganhar, se a gente estiver lá, tal, pô, tem um negócio de Sertãozinho aí que a gente precisa colocar aqui na cidade, que a gente não aguenta mais, nós estamos esperando aí há tantos anos e não tem. O que o senhor pensa que Sertãozinho precisa ter? O que o senhor apresentou para o Niltinho nas reuniões que vocês tiveram para poder escolher realmente aí ficar do lado dessa coligação? Primeiramente, o que prevalece é o diálogo. Sim. E para ter diálogo nós precisamos nos apresentar, estar em debates. Então, não nos ausentarmos de debates é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu me dirigi e quando eu, na verdade, converso com o Niltinho, eu penso também pela questão dos professores, porque fala-se hoje na capacitação, no centro de capacitação dos professores. Os professores, além de capacitação, dentro do orçamento previsto,
é óbvio que a hora-aula, ela pode ter um aumento considerável para os professores. Além disso, quando nós falamos em HTPC e HTPL, explicando. Então, HTPC, tá? As horas trabalhadas coletivamente. Então, o professor trabalha com os demais, pensando na escola, pensando nos alunos, pensando naquilo que eles devem melhorar para a comunidade escolar. Então, isso é importante que, na verdade, nós repensemos a quantidade de horas que sejam remuneradas e trabalhadas entre a comunidade escolar, fazendo com que haja maior diálogo e maior possibilidade de crescimento educacional. Segundo a HTPL, HTPL são as horas livres que o professor trabalha e tem que receber por elas. Isso deve aumentar. Recebe, mas a proposta é que somente por quê? Porque, na verdade, você corrige prova em casa, você prepara aula em casa, você tem uma vida toda de sábados e domingos. Acha que o professor aí eu escuto muitas vezes, e na sociedade, quando eu falo, sou professor, mas você faz... O que você faz mais? Qual que é a sua profissão? Só isso. Então, na verdade... Sério? Então, é muito comum... Isso? É muito comum, ainda, que nós escutemos esse tipo de discurso. Então, penso que hoje, como o Zé disse, e a Coreia do Sul, inclusive, ganhou um prêmio com o filme lá, o Parasita. E se nós observarmos, fazendo uma crítica à ideia da diferença entre classes, filme brilhante, mas por que a Coreia do Sul chega nesse ponto hoje? Porque partiu de uma reconstrução da educação. Exatamente. Parte do professor e do grande protagonista que é o aluno. Sendo o protagonista o aluno, nós não podemos mais ter uma educação tão enfileirada, tão padronizada e tão careta, vou usar o termo, me perdoem, como nós temos hoje. Então, olhem só o exemplo de Portugal, como é a educação em Portugal, que é elogiada na Europa, como a educação tá, não só na Coreia, mas na Irlanda, que é um dos países que, na verdade, possibilitam ao aluno que eles construam a aula através do que nós chamamos de metodologia invertida. Quando o aluno, amparado pelo professor e orientado, ele pratica o conhecimento. Porque o que nós estamos aqui fazendo é informação. Sim. Informação não é conhecimento. Informação é quando eles pegarão isso que nós conversamos aqui e todos os nossos espectadores e ouvintes utilizarão isso na sociedade. Aí então há a possibilidade do conhecimento. Então hoje há muita informação, há muito conteúdo e, na verdade, pouco pragmatismo, pouca prática. Por isso que quando vocês disseram, e de forma bem acertada, que as pessoas chegam aqui, fazem promessas mirabolantes, pensam em vários tipos de projetos. Só que qual é a praticidade desse projeto? E se ele conhece o orçamento, se ele conhece a questão da microeconomia, se ele conhece tudo que vai possibilitar ou não que ele tenha, de fato, tá, a execução, e execução não, né? Aprovação. Depois execução para que ele fiscalize. Então, eu acho que... E a partir do momento que foi aprovado, aí é que está, aprovou. O prefeito falou, não, isso eu vou colocar realmente em prática porque isso é necessário. Aí é hora que existe a necessidade da fiscalização e da cobrança desse negócio. E ficar em cima para fazer funcionar, porque senão fica ali também no papel aprovado e não vira nada. Exatamente, e fica só como promessa de campanha também, e para as outras. Aí faz aquele jornalzinho bonito, olha, propus, mas... Ela foi à sociedade, ela chegou a ser praticada, ela tem efetividade, ela é eficaz. Concretizou e outra. Se concretizou, quais são os ganhos? Apresente os ganhos à sociedade. Mas se não tiver ganho também, tem que pegar tem que cortar, porque senão é um gasto a mais. Tem que retroagir, tem que virar e falar assim, não, peraí, eu propus, tal, não sei o quê, mas realmente não deu certo, esse negócio aí não funcionou, não é legal. Então, a pessoa tem que retroceder, ela tem que tem que ter a hombridade de virar e falar assim, não foi legal. Não foi um projeto que seja tão interessante. Professor Solano, 3 minutos para o senhor. Olha, esses 3 minutos que é legal, cara, para você falar com quem está em casa, para falar por que essa pessoa que está em casa pode votar em você e pode confiar no seu trabalho
como representante na Câmara Municipal de Sertãozinho desse povo que nos assiste, né? E evidentemente aí que possa apoiar aí, votar no senhor e passe o seu número também para que as pessoas tomem conhecimento. Então, nesses 3 minutos eu vou aproveitar e lembrar a população de Sertãozinho sobre a responsabilidade do voto, sobre a renovação da Câmara dos Vereadores, porque só desta forma nós podemos, de fato, efetivar novos projetos. Então, o voto ele não pode ser um objeto de venda, ele deve ser, na verdade, um objeto de crítica social, crítica ao que tem sido feito dentro da sociedade, que não só precisa, quando nós falamos aqui no social, social é tudo, é o cultural, é o político e o econômico. E como nós nos posicionamos diante disso, e somos críticos neste momento, para não aceitar nem as promessas falaciosas, nem mesmo pessoas que não tenham conhecimento, desde o momento que elas estão lá numa audiência, até o momento da Câmara, até a efetivação do projeto e fiscalização desses projetos. Mais do que isso, como eu disse aqui no início, nós precisamos nomear aquilo que é necessário combater. Então nós precisamos nomear não só a corrupção, nós precisamos nomear atitudes que sejam preconceituosas, que sejam machistas, e atitudes que fazem com que a sociedade não tenha um ganho efetivo na questão humana. Se há os direitos humanos de 1948, obviamente que nós devemos repensá-lo, principalmente porque ele garante o sufrágio universal, o voto. E o seu voto, quando eu falo no professor Solano 12012, é um voto que ampara a primeira educação, uma educação que vai ser, na verdade, com triagens, que deve ter a triagem ali de médico, da saúde, juntamente a isso da educação, de psicólogos, não que o médico esteja todo dia na escola, mas que ele possa observar, fazer uma triagem e encaminhar as crianças que precisam de fato de cuidados, porque sem cuidados e sem um aparato emocional, nem a família, nem a criança conseguem fazer essas mudanças que nós estamos dizendo. Temos estrutura, temos boas escolas, há uma proposição boa sobre a climatização das salas de aula, mas, antes de tudo, é necessário pensar no protagonista, no aluno. Além disso, pensar no protagonista. A questão da segurança também, se nós observarmos, a Guarda Municipal hoje, ela deve não só pensar no plano de carreira, no plano de cargo, mas porque ela também garante a segurança da escola e garante a segurança da sociedade, mas o adicional que é dado à guarda hoje é um adicional que gira em torno de 30%. E o adicional nas demais cidades, nos entornos, é em torno de 70%, 80%. Então a segurança para a escola, e não só para a escola, para a sociedade, a partir da Guarda Civil Municipal, da GCM, também é algo a ser pensado. Então essa integração, sem promessas falaciosas, é o que eu proponho. Proponho estar lá como uma voz ativa. Se eu vou ter esses projetos, eu dependo, obviamente, do meu jogo de cintura, da minha articulação e da possibilidade de aprovar isso diante de todos os demais. Então, muito obrigado. Meu número é 12012, professor Solano, eu conto com vocês e com a confiança de Cruz das Posses e de Sertãozinho. Muito obrigado. Obrigado, professor Solano, um abraço. Deus abençoe o senhor aí na caminhada, Torcer bastante para que seja profícua e que o senhor possa, evidentemente, estar nos representando na Câmara Municipal de Sertãozinho já nos próximos 4 anos. Eu que agradeço e acho essa iniciativa, já repito, maravilhosa. Que vocês tenham sucesso sempre aqui. Amém. Na STV. Muito obrigado, portanto. Até mais. Até mais.